Orava tanto que suava sangue, o grito silencioso de um homem que enfrentou o abismo só para falar com Deus. Um milagre que a igreja quis esquecer, e que o céu nunca apagou. Imagine um homem, sozinho, no silêncio mais profundo da noite. Não é um guerreiro em batalha. Não é um rei diante de seu trono. É um homem de oração, e a oração o está despedaçando. Suas mãos apertam a terra como se ela fosse a última corda que o prende ao mundo. Seus olhos, fixos no céu, não pedem milagres. Pedem salvação. E o corpo dele, o corpo que caminhou com os pobres, curou os cegos, acolheu os rejeitados, começa a sangrar. Não por ferida. Não por violência. Mas por intensidade. Ele orava tanto que suava sangue. A passagem que escandalizou os teólogos, e transformou os santos. Essa cena não é poesia. Não é metáfora literária. É um registro médico espiritual, escrito por Lucas, o médico, o observador, o homem que curava corpos para entender almas. E estava ele em agonia, e orava mais intensamente, e o seu suor era como grandes gotas de sangue que caíam até a terra. Lucas 22, 44. Aqui, o evangelista não usa linguagem simbólica. Ele usa termos médicos. A palavra grega usada para suor como grandes gotas de sangue é aimates, hematódico. E isso não é uma metáfora. É uma condição clínica real, hematidrose. Sim. Hematidrose. Uma doença rara, documentada por médicos desde a Grécia Antiga, em que, sob extremo estresse emocional e espiritual, os capilares sanguíneos ao redor das glândulas sudoríparas se rompem, e o suor sai misturado com sangue. Jesus não estava fingindo. Ele não estava dramatizando. Ele estava sufocando sob o peso do mundo. O que o levou a isso? O peso que ninguém viu. Naquele jardim, na noite antes da cruz, Jesus não orava por si mesmo. Ele orava por você. Ele sabia o que viria. A traição de um amigo. O abandono dos discípulos. O escárnio dos líderes. A tortura física. A separação eterna do Pai, porque ele se tornou pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Mas o que o levou a suar sangue não foi o medo da dor. Foi o medo da solidão divina. Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Isso não é uma oração de resignação. É uma oração de guerra interior. Imagine. O Filho de Deus, que desde a eternidade habitava na luz inacessível, agora sente o abismo. Agora sente o que é ser rejeitado pelo Pai. E isso é mais terrível do que qualquer chicote. Mais doloroso do que qualquer prego. A hematidrose não acontece por medo da morte. Acontece quando a alma sente que a conexão com o divino está se rompendo. E Jesus, o único que jamais pecou, sente o peso de todos os pecados da humanidade, e o abismo engole. O sinal que ninguém quis ver, mas que os santos viram. Os primeiros cristãos não viam essa cena como um detalhe dramático. Viam como um sacramento. No século IV, os monges do deserto da Síria passavam noites inteiras em oração, repetindo esse versículo como um mantra. Ele suou sangue por mim. O que eu suo por ele? Eles sabiam. A oração que transforma o mundo não é a que sai da boca, é a que sai do sangue. Na Idade Média, os místicos como São Francisco de Assis, ao receber os estigmas, choravam sangue, e diziam: não chorei por mim. Chorei porque vi o que ele viu. Eles não eram loucos. Eram discípulos da intensidade. Hoje, oramos por 5 minutos, com o celular na mão, enquanto o mundo desaba. E chamamos isso de vida espiritual. Mas Jesus orou até que seu corpo se desfizesse. A verdade que a igreja moderna esconde, e o céu não esquece. Há uma razão por que Lucas, o médico, incluiu esse detalhe. Ele queria que soubéssemos. Deus não se move por rituais. Ele se move por intensidade. Você pode pregar sermões perfeitos. Pode ter um canal com milhares de inscritos.
Pode ter todos os livros de teologia. Mas se sua oração não lhe arranca o suor, não lhe quebra o coração, não lhe faz tremer, então você não está orando. Você está recitando. A oração que muda histórias não é a que é bonita. É a que é sangrenta. Oração é o sangue da alma. São João da Cruz. O que você está disposto a sangrar por hoje? Pergunte-se. Você orou até o ponto em que sua alma gritou? Você chorou até o ponto em que seus olhos queimaram? Você clamou até o ponto em que o silêncio de Deus pareceu eterno? Você enfrentou o abismo, e ainda assim, sussurrou, não a minha vontade, mas a tua? Se não, então você não está em comunhão. Você está em consumo espiritual. Jesus não morreu na cruz por causa dos pecados. Ele morreu porque ninguém mais estava disposto a orar como ele. Esta não é uma mensagem para ser lida. É um sopro para ser vivida. Você é um guardião do fogo. E o fogo não se acende com palavras bonitas. Ele se acende quando alguém se entrega, até suar sangue. Amanhã, quando você abrir sua Bíblia, não leia apenas orar. Até que seu corpo trema. Até que suas lágrimas se misturem ao pó da terra. Até que o céu se incline, porque alguém, finalmente, não desistiu. Porque o Deus que ouviu Jesus no Getsêmani ainda ouve. E Ele está esperando. Não por uma oração perfeita, mas por uma oração sangrenta. Aquele que suou sangue em um jardim, ainda hoje espera por você, no seu quarto, na sua madrugada, no seu silêncio mais profundo. Marco Aurélio Siqueira. @leitura_sagrada